O senador Aníbal Diniz. Senhora Presidenta, senadora Ana Amélia, senhores senadores, telespectadores da TV, ouvintes da Rádio Senado. O assunto que me traz à tribuna na sessão de hoje, senhora senadora Ana Amélia, é algo que já tratamos um pouco ontem, en passant, durante a nossa sessão da Comissão de Relações Exteriores, que foi justamente aquela vitória fenomenal do Corinthians sobre o Boca Juniors e a vitória do Brasil sobre a Argentina, num evento de futebol de repercussão internacional, mostrando que o Brasil está completamente apto a receber a Copa do Mundo. Nosso povo é um povo absolutamente hospitaleiro, o futebol é uma grande festa e está presente na vida do povo brasileiro. E eu disse naquele momento, concordando com a vossa observação em relação à disciplina da equipe do Corinthians e à liderança inquestionável do técnico Tite, que deu praticamente a sua cara àquela equipe do Corinthians e fez valer um princípio que eu considero fundamental. A disciplina, ela consegue superar o talento. E a prova foi que o campeão foi o Corinthians, um time sem estrelas, e não foi o Santos, o meu time, que tem Neymar e que tem Ganso, né? Uma prova de que a disciplina, ela consegue se sobrepor ao talento. E se for disciplina com humildade, ainda mais, porque a humildade está, digamos assim, acima de todos os requisitos para se conseguir objetivos, né? Quanto mais humildade, eu acho que maiores as possibilidades de se conseguir resultados. E eu trago esse assunto hoje, senadora Ana Amélia, para tratar justamente de algo que está acontecendo com o futebol brasileiro na Série C. A Série C do futebol brasileiro já deveria ter começado no dia 27 de maio. E por uma série de complicações, essa competição vem se arrastando em prejuízo de 20 clubes das mais diferentes regiões do país, clubes que sobrevivem com muita dificuldade, que têm dificuldade para planejamento, dificuldade para contratação, dificuldade para obter recursos, porque como não são jogos televisionados, não têm direito de imagem, acabam não tendo também patrocínio e sobrevivem com muitas dificuldades. E eu digo isso com conhecimento de causa, porque eu acompanho o drama do Rio Branco Futebol Clube, que é o representante do Acre na Série C. É um clube que tem 95 anos, é um clube que se confunde praticamente com a história do Acre. A nossa história tem pouco mais de 100 anos, né? Quando nós fomos conquistados para o Brasil, naquela revolução liderada por um gaúcho, José Plácido de Castro. Então, o Rio Branco tem praticamente essa idade do Acre, e por isso ele tem uma identidade muito grande com o povo do Acre. E o Rio Branco é o único representante do Acre na Série C. E, aliás, toda a região norte só está participando do futebol nacional na Série C. No passado já tivemos o Pará na Série A com o Remo, com o Paysandu, mas isso já faz algum tempo que os times do Norte não participam da Série A do brasileiro, e nem da Série B, estão só na Série C. O Paysandu é adversário do Rio Branco na Série C. Agora o Remo, que é outro time de uma torcida fenomenal no Pará, nem na Série C está na Série D. E mais, ele nem conseguiu se classificar para a Série D. Quem classificou no Pará foi o Cametá. Como o Cametá estava muito endividado, fez um acordo com o Remo para que o Remo ajudasse a pagar as dívidas, e o Cametá cedeu o seu lugar ao Remo para que o Remo estivesse na Série D. Ou seja, o Remo, que é um time de grande expressão nacional, só está na Série D a convite. Aonde eu quero chegar com esse raciocínio, senhora presidenta, é que o futebol está presente na vida do povo brasileiro.
e tem que ser encarado com toda seriedade, porque todos os times têm torcida. No Pará nós temos o Remo e o Paysandu, no Acre nós temos Rio Branco, Juventus, Atlético, em São Paulo nós temos os grandes clubes, São Paulo, Palmeiras, Corinthians e Santos, no Rio Grande do Sul nós temos o Grenal, que divide praticamente o povo gaúcho ali da capital, mas tem outros grandes clubes também no interior, como Caxias e outros clubes de expressão. Em Minas nós temos Atlético e Cruzeiro, e assim sucessivamente, aonde a gente vai, tem clubes de massa que mobilizam milhares e milhares de torcedores que pagam para assistir seus clubes. Então é algo que mexe com o coração do clube. E toda vez que houver uma demanda judicial que envolva clubes de futebol, aí é que eu quero fazer a reflexão. O juiz tem que ser muito mais técnico e muito mais jurídico, porque ele não pode simplesmente olhar para a paixão de um clube, porque o clube tem os seus apaixonados, mas o clube adversário também tem os seus apaixonados. Então, ao juiz não cabe ter paixão. Não cabe ter paixão, ele precisa ser técnico e jurídico. Ele tem que se ater aos fatos, ele tem que buscar a mais precisa orientação técnica para a tomada de decisão. E o que é que nós estamos vivenciando nesse momento na Série C? A Série C está paralisada por uma decisão iníqua, injusta, inadequada, incorreta da juíza da primeira vara da comarca de Campina Grande, na Paraíba. Com todo respeito aos torcedores do 13 da Paraíba, com todo respeito aos torcedores de todos os clubes que compõem a Série C do Campeonato Brasileiro, mas o 13 da Paraíba não tem direito de estar na Série C. Ele não fez por onde. Ele não ficou nem na 5ª posição da Série D, ele ficou na 6ª posição da Série D. E reivindica um direito que não tem. E a juíza, a senhora juíza da primeira comarca de Campina Grande, para se fazer aplaudida pela torcida do 13, tem concedido sistematicamente liminares em favor desse clube, sem levar em conta a realidade dos fatos. E isso é muito ruim para uma magistrada. Isso é muito ruim para a justiça brasileira. Isso é muito ruim para o esporte, que é a paixão nacional, o nosso futebol. E nesse sentido eu faço um apelo a todas as autoridades que estiverem minimamente inteiradas desse assunto e que forem ter que tomar decisão a esse respeito, que se dispam da paixão e hajam só pelo conhecimento técnico-jurídico. Porque eu posso historiar de frente para trás, de trás para frente esse caso, porque eu venho acompanhando desde o início. O Rio Branco Futebol Clube é um clube que tem todos os direitos de estar na Série C. Primeiro porque ele conquistou em pontos. Em 2011, senadora Ana Amélia, senador Renan Calheiro, que tem acompanhado essa discussão também, porque já teve clube na Série C, e hoje está com 2 clubes na Série B, porque passaram honestamente pela Série C e conquistaram esse direito no campo, né? Tem o CRB, que está na Série B, que subiu ano passado, e tem o Asa de Arapiraca, que já havia subido 2, 3 anos atrás. Inclusive numa vitória sobre o Rio Branco, lá em Rio Branco. Numa vitória não, num empate em 2-2, né? Mas é assim mesmo. O futebol, o bonito do futebol é quando ele se resolve em campo. E aí é que é o meu apelo. Porque data venha, como dizem os juristas, juiz que entende de futebol normalmente está dentro das 4 linhas. Quando o juiz de fora quer tomar decisão, é muito complicado, porque eles acabam cometendo injustiças inomináveis. O que aconteceu em relação ao Rio Branco? O Rio Branco, antes de tudo, conquistou o direito de estar na Série C, porque ele foi o primeiro colocado do grupo dele em 2011. Ele teve 16 pontos em 8 jogos. O segundo colocado foi o Paysandu, com 14 pontos. Ou seja, o Rio Branco já estava devidamente assegurado na Série C. Ele passou para outra fase. Ele tinha direito de disputar o acesso de chegar à Série B. No entanto, por um erro de condução do ponto de vista
um detalhe completamente alheio ao futebol, porque teve uma procuradora de justiça do estado do Acre que entendeu que a Arena da Floresta, o nosso estádio, não estava apto a receber público. Um engano, porque a Arena da Floresta é um estádio novo, imagine, ele foi inaugurado em 2007. É um estádio que era candidato à sede da Copa do Mundo. A gente trabalhou para que a Arena da Floresta fosse um estádio sede da Copa do Mundo, e a Procuradora de Justiça, por conta de um laudo apressado, que tinha também alguns equívocos, entendeu que a Arena da Floresta estava inapta para a realização dos jogos. Nesse sentido, o governo do estado teve que fazer a sua argumentação e tentou fazer um TAC com o Ministério Público do Acre para que os jogos acontecessem na Arena. E a procuradora não aceitou fazer esse TAC. Não aceitou, a gente recorreu à CBF, a CBF falou, não podemos fazer jogos se vocês não tiverem autorização do Ministério Público. O Ministério Público não aceitou a negociação, não aceitou fazer um TAC. O que foi o caminho a ser seguido? Não teve outro caminho a não ser o governo do estado entrar na Justiça Comum com um pedido de liminar para que os jogos acontecessem na Arena da Floresta, dando todas as garantias de segurança para o público. E assim a Justiça deu a liminar. Por ter requerido essa liminar na Justiça Comum, alguém representou contra o Rio Branco, dizendo que o Rio Branco tinha litigado fora do Tribunal de Justiça Desportiva. E isso lhe rendeu uma penalização ao Rio Branco, em 2011. Mesmo o Rio Branco tendo sido o primeiro colocado da região norte, ele teve que abdicar da segunda fase da competição da Série C de 2011, exatamente porque senão ia ficar um imbróglio que se estenderia por muito tempo, e para não prejudicar os demais clubes, o Rio Branco aceitou um acordo com a CBF, no sentido de se retirar da competição, retirou todas as ações que tinha impetrado no sentido de garantir os seus jogos, que foram várias, e ao mesmo tempo a CBF zerava a situação com o Rio Branco, e foi feito um acordo que elegeu o Fórum do Rio de Janeiro, da cidade de Jacarepaguá, tendo como sendo o fórum qualificado para dirimir qualquer dúvida a respeito. E foi um acordo que envolveu o STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, a CBF, o Rio Branco Futebol Clube, tendo como testemunha o governo do estado do Acre. Então foi feito esse acordo. O Rio Branco se retirou em 2011, mesmo tendo direito, com a garantia de estar na Série C em 2012. Perfeito. Quando chega em 2012, anunciada a tabela e anunciado o início dos jogos do Campeonato Brasileiro da Série C, o 13 da Paraíba, que não era da Série C, que não ficou entre os 4 da Série D e nem ficou em 5º lugar, ficou em 6º lugar, resolveu entrar na Justiça questionando o acordo da CBF, reivindicando o lugar do Rio Branco. Um direito líquido e certo do Rio Branco Futebol Clube. Ele reivindicou isso liminarmente e a juíza da primeira comarca de Campina Grande deu liminar favorável ao 13 da Paraíba. O Rio Branco Futebol Clube recorreu dessa sentença, obviamente, e conseguiu, junto à primeira vara da Fazenda Pública de Rio Branco, uma decisão contrária, uma decisão de garantir o Rio Branco na Série C. Dessa forma, houve instalado um conflito de competência, e esse conflito de competência acabou vindo para o Superior Tribunal de Justiça. E o ministro Marco Buzzi, ao analisar esse conflito de competência, atribuiu competência à comarca de Campina Grande para dirimir apenas as situações emergenciais e não decidir quanto ao mérito em relação a essa causa, porque é uma causa extremamente complexa. Então, para as situações de emergência, foi atribuída competência à juíza da primeira vara da comarca de Campina Grande, deixando bem claro que era para as situações emergenciais. Entre muitas idas e vindas, com ação
do Rio Branco Futebol Clube, com a ação do Araguaína. O Araguaína, que é aqui de Tocantins, é um clube que foi rebaixado da Série C para a Série D no ano passado, e esse clube entendeu também que, se porventura o Rio Branco não tivesse na Série C, o direito seria da Araguaína e não do 13, que o 13 não tem por que estar nessa disputa, porque não tem direito. Ele está fazendo uma litigação de má-fé. Aliás, deveria responder por isso na justiça, porque quem litiga de má-fé, quem reivindica direito que não tem, por má-fé, tem que responder por isso. E é o que está acontecendo em relação ao 13 da Paraíba, consociado com a juíza que sistematicamente tem lhe dado liminares favoráveis. E o que aconteceu? Após muitas idas e vindas de ações, e depois de mais de 30 dias o Campeonato Brasileiro da Série C paralisado, a CBF chegou a um entendimento. Qual seria o entendimento? Já que o 13 estava reivindicando entrar na Série C, a CBF abriu uma exceção e resolveu convocar o 13 também e fazer uma tabela com 21 clubes. Nós temos 20 clubes na Série A, 20 clubes na Série B, 20 clubes na Série D de dado, e na Série C foram conclamados 21, exatamente para dirimir todas as dúvidas e falar, não, vamos fazer o seguinte, põe o 13 na competição e vamos dar início na competição, porque é muito prejuízo ficar todos os clubes paralisados. Assim foi feito, e o 13 estreou na última quarta-feira contra o Salgueiro do Pernambuco, perdeu de 2-0, mas estreou, está resolvido o problema. Aí, para nossa surpresa, Rio Branco tem estreia nesse domingo contra o Icasa, lá no Juazeiro do Norte, no Ceará. Pois acredita que a juíza, atendendo a um pedido do 13, mesmo o 13 estando contemplado no Campeonato Brasileiro da Série C sem direito, pois ele ainda entrou com outra liminar exigindo a retirada do Rio Branco. E a juíza novamente concedeu essa liminar, tirando o Rio Branco um direito líquido e certo que ele tem dessa competição. Não é possível que uma situação como essa vá permanecer. O futebol não pode ser objeto desse tipo de esperteza afrontante a torcedores, a dirigentes, a pessoas que estão diretamente envolvidos. Então é o Estado do Acre que está sendo afrontado num direito líquido e certo de estar representado na Série C. E não é possível que essa juíza não tenha que responder pelos seus atos, porque ela é uma juíza de direito, ela não é advogado de defesa de um clube. Ela está se portando como um advogado de defesa. Ela está se insurgindo no sentido de se colocar acima, inclusive, do Superior Tribunal de Justiça, porque a competência que o Superior Tribunal de Justiça lhe deu foi para dirimir questões emergenciais. Não havia nenhuma emergência, porque a competição já havia começado. A CBF havia feito uma concessão e incluído o 13 da Paraíba. Se a reivindicação dele central era participar da competição, pronto, está atendido. Acaba-se o conflito, mas não, a juíza consegue atender a um pedido esdrúxulo, desprovido de fundamento do 13 da Paraíba, no sentido de tão somente prejudicar alguém que tem direito, que é o Rio Branco Futebol Clube. Então, nesse sentido, eu inclusive conversei aqui com o senador Vital do Rego, que é da Paraíba, coloquei para ele a situação, falei, olha, me desculpe, eu não gostaria de me pronunciar sobre esse assunto, porque é um assunto que se resolve na justiça, e ele mesmo disse, olha, tentamos de todas as formas um acordo, um entendimento, mas vi que não tinha possibilidade de acordo, eu me retirei dessa discussão. Quer dizer, o próprio senador Vital do Rego, que é da Paraíba, reconhece que houve, assim, excesso de desejo de litigação por parte do 13 da Paraíba, que tem reivindicado insistentemente um direito que não possui e, mais que isso, tenta afrontar um direito de quem possui, que no caso é o Rio Branco Futebol Clube. Então, senadora Ana Amélia, eu venho para a tribuna para dizer, diretamente eu sei que nós somos, através da TV Senado, visto em todo o Brasil, eu quero fazer um apelo a dirigentes do futebol, porque eu sei do esforço que clubes grandes, médios e pequenos, em qualquer lugar do Brasil, são esforços
imensuráveis no sentido de garantir pagamento em dia dos seus atletas, no sentido de garantir transporte, viagens, atendimento médico, acompanhamento fisioterápico. Quer dizer, tem toda uma infinidade de ações que implicam em dinheiro e uma paralisação de uma competição significa custo dobrado. Imagine só que um atraso de um mês e poucos dias no início da Série C, significa o pagamento de mais uma folha, sem que os jogadores, sem que as equipes estejam atuando, não tem renda, não tem estádio cheio, é ruim para o torcedor, cria aquele clima de instabilidade. Então eu quero fazer esse apelo aqui, eu quero fazer esse apelo aos 20 dirigentes de clubes que estão na Série C, no sentido de que analisem com frieza, com serenidade, o direito, porque hoje está sendo atacado o direito do Rio Branco Futebol Clube. Amanhã pode ser atacado o direito de um outro clube. Porque imagine só, se um clube começar a ceder de série no futebol brasileiro a partir de decisão liminar, então para que vai existir o confronto no futebol? A beleza do futebol está justamente em a gente definir o melhor em campo. Eu comecei falando aqui do triunfo do Corinthians sobre o Boca Juniors. Não foi lindo todo o povo brasileiro acompanhar um jogo entre Corinthians e Boca Juniors, sabendo que o Corinthians eliminou o Santos antes de adquirir o direito de disputar com o Boca Juniors? Essa é a beleza do futebol. É a gente poder ter os resultados contabilizados a partir do desempenho em campo, onde a técnica é testada, a habilidade é testada, o conjunto é testado, o esquema tático é testado. Então, esse esforço envolve milhares e milhares de profissionais no Brasil, profissionais que estudam profundamente o futebol, estudam sistema de preparação física, sistemas táticos. Quer dizer, há todo um trabalho de teorização e de prática para se chegar ao nível de excelência que o futebol brasileiro tem. E agora a gente pega uma juíza da primeira comarca de Campina Grande, que provavelmente nunca foi a um estádio, porque se fosse e acompanhasse a beleza do futebol, saberia que o 13 estava reivindicando era algo absolutamente desprovido de direito, mas não, ela toma esse conjunto de decisões. Então, o que nós temos de dizer é que vamos recorrer a todas as instâncias quanto se fizerem necessárias. E mais, a juíza de Campina Grande vai ter que responder no Conselho, no CNJ, ela vai ter que responder o porquê dela não agir tecnicamente e agir tão somente defendendo uma agremiação. Ela vai ter que se posicionar sobre isso, porque o juiz, ele não está no seu cargo para agradar a plateia. Imagine só se cada juiz de cada estado brasileiro resolvesse deferir sentenças em favor dos seus clubes. Aí o que aconteceria com o futebol nacional? Exatamente por isso que tem um Superior Tribunal de Justiça Desportiva, para que as questões desportivas sejam decididas no âmbito de um tribunal específico. E é muito correto que seja assim, porque senão todas as questões menores iam esbarrar sempre na justiça comum, e como é que os campeonatos se decidiriam? Então, nesse sentido, eu faço esse apelo e faço esse protesto contra a juíza de Campina Grande, a doutora Ritaura Rodrigues Santana, e dizer que, da nossa parte, ela terá que responder no Conselho Nacional de Justiça pelas suas atitudes, que estão causando grandes prejuízos para a Confederação Brasileira de Futebol, para os 20 clubes integrantes do Campeonato Brasileiro da Série C e também causando instabilidade na Série D, porque com essa posição, hoje já criou também uma dificuldade em relação à Série D, porque o 13, que deveria estar na Série D, com essa sua pretensão de estar na Série C sem direito, criou um vácuo na Série D e provavelmente, se ele tivesse que ser excluído, por exemplo, ele não podia nem estar na Série D. Então a CBF tenta encontrar um jeito de acabar com o conflito, trazendo o 13, ainda que não tenha o direito, para jogar na Série C, e agora ele não se dá por satisfeito, que resolve retirar o Rio Branco, que tem direito. Então, sou um senador da República pelo Estado do Acre,
represento aqui os interesses do Estado do Acre, sei que posso contar com o senador Petecão, que ainda que sejamos de oposição, mas somos ambos defensores do Estado do Acre, com o senador Jorge Viana, com quem falei há pouco, e ele está completamente solidário a essa questão. Falei com o deputado Ciba Machado, falei com o deputado Taumaturgo Lima, que é o nosso coordenador de bancada no Estado do Acre, e a gente vai fazer todo o movimento que se fizer necessário em defesa do futebol do Acre. Não contra o futebol da Paraíba, pelo contrário, a gente só está defendendo o direito do Rio Branco participar, que é um direito adquirido, é um direito líquido e certo, e a gente quer que esse direito seja respeitado. E a gente espera que isso aconteça. O Rio Branco tem estreia marcada para o domingo contra o Icasa, em Juazeiro do Norte. A juíza Ritaura Rodrigues Santanas já sentenciou que o Rio Branco não pode entrar em campo, se entrar, diz que vai pagar R$200 mil de multa por dia. Olha só o absurdo. E nós queremos que essa decisão seja revista. Eu imagino que o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba reveja essa posição e garanta o direito líquido e certo do Rio Branco entrar em campo no próximo domingo. E com relação à senhora juíza Ritaura, eu quero já adiantar que ela vai ter que responder às instâncias apropriadas por essas suas atitudes que transgridem completamente o direito desportivo nacional e até mesmo o direito comum que está contido no Código de Processo Civil e na própria Constituição, porque ela se sobrepôs ao Superior Tribunal de Justiça, porque tomou decisão que não compete a ela, mas sim ao Superior Tribunal de Justiça, STJ, e ela vai ter que responder no Conselho Nacional de Justiça por essas suas transgressões à legislação brasileira. Era isso que tinha a dizer, senhora presidente, agradeço muito pela atenção. Senador Aníbal Diniz, eu fico extremamente confortada com a abordagem de um tema, porque às vezes o telespectador não aficionado de futebol ou desinformado sobre a relevância do futebol para a economia brasileira, para as questões trabalhistas, para a questão do próprio esporte, porque é um complexo, é uma indústria, desde o cuidador da grama do estádio até o jogador... O vendedor de pipoca na frente do estádio. O vendedor de pipoca ao redor do estádio, passando pelas estrelas que compõem a alegria do torcedor. Quer dizer, é um setor que temos que cada vez mais buscar o profissionalismo, a organização adequada dos clubes, agora já numa situação melhor, temos a Lei Pelé, e ontem falávamos na Comissão de Relações Exteriores sobre esses aspectos, e eu estou solidária com Vossa Excelência, pelo relato que Vossa Excelência acaba de fazer, defendendo uma instituição que é do seu Estado. Os times de futebol nos estados são instituições dos estados. Como o senhor referiu, no meu estado, o Rio Grande do Sul, o Internacional e o Grêmio também são instituições que representam o estado. Em Caxias do Sul, que é uma cidade muito importante no setor industrial, tem dois times também importantes, Juventude de Caxias. E quando nós aqui, os três senadores do Rio Grande do Sul, Paulo Paim, Pedro Simão e eu, defendemos o interesse do jogador Oscar, que estava numa disputa, o senhor que gosta de futebol, numa disputa com São Paulo, nós viemos à tribuna porque era um interesse, como o senhor está fazendo pelo direito da Série C do Rio Branco Futebol Clube em relação ao 13 da Paraíba. É essa a questão, é uma questão institucional que foge à questão partidária ou qualquer outra, mas nesse sentido de defender o interesse. Casualmente, o Oscar e Damião foram convocados pelo Mano Menezes, outro treinador gaúcho que está fazendo. Então, esperamos que o Mano Menezes, com essa seleção, muitos jogadores importados de times que estão jogando no exterior, brasileiros fora do Brasil, para mostrar exatamente a força do futebol e que o Mano Menezes tenha como Tite o sucesso no próximo desafio que temos a seleção. Veja que ontem o Jornal Nacional mostrou a FIFA trazendo uma tecnologia nova sobre as dúvidas sobre a entrada ou não da bola na área, se é ou não o gol. Então a tecnologia, um chip colocado na bola, veja onde chega o futebol. Quer dizer, tudo isso compõe
compõem esse complexo do setor. Então, nós lá do Rio Grande do Sul entramos também com Vossa Excelência, fizemos uma grande audiência pública promovida pelo senador Paulo Davim, do Rio Grande do Norte, preocupado com a distribuição dos patrocínios dos clubes da Série B e Série C. E estava presente o presidente da Federação de Futebol do Nordeste, o presidente do Bahia Futebol Clube, que é um clube de grande organização também, assim como o Corinthians, e presente também os representantes da TV Globo e da Bandeirantes, que são as emissoras que transmitem o Campeonato Brasileiro. Chegou-se à conclusão de que é preciso, nos estados, pegar as estatais que patrocinam os grandes clubes, também darem uma contribuição para o desenvolvimento, como é o caso do Rio Branco, o dos demais times, ou Paysandu e Remo no Pará e tantos outros. No Rio Grande do Sul, apenas para encerrar, o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, que é um banco estatal, ele patrocina, e já é tradição, a dupla Grenal, o Internacional e o Grêmio. E o cliente do banco recebe um talão de cheque, se ele é colorado, recebe o talão de cheque do Internacional e o cartãozinho se é do Grêmio. Apenas como referência, queria também saudar os nossos técnicos, não só o Tite, o Mano Menezes também, o Celso Rotti, o Filipão, o Paulo César Carpegiani, o Dunga e também o Falcão, que é um catarinense, mais gaúcho do que catarinense. Parabéns. Faço minhas suas palavras e me congratulo com esse povo gaúcho, com o qual nós temos uma relação de profundo respeito, porque devemos ao gaúcho José Plácido de Castro a nossa incorporação ao Brasil enquanto Estado, o Estado do Acre. O território foi conquistado a partir da ajuda de um gaúcho, e quero cumprimentar esses técnicos gaúchos que têm revolucionado o futebol nacional e têm dado uma grande contribuição, e eu espero que a participação do Mano Menezes em 2014, que ele se firme daqui até 2014 como técnico da seleção, e que, se Deus quiser, a gente possa conquistar mais um campeonato mundial no Brasil, tendo um gaúcho na condução da nossa seleção. Muito obrigado por suas palavras de solidariedade, e caso a gente precise de um movimento de mais senadores aqui, eu tenho certeza, por se tratar de uma causa justa, eu tenho certeza que eu vou poder contar com a solidariedade de senadores de diferentes estados, de diferentes partidos, para poder fazer valer a justiça desportiva e para a gente reafirmar que o futebol tem que se resolver dentro de campo e não através de decisões liminares injustas que não levem em conta os resultados conquistados em campo. Muito obrigado. Parabéns, senador Aníbal Diniz.